Amados irmãos, nós estamos no primeiro domingo da Quaresma e a igreja nos convida ao combate espiritual. E a igreja nos alerta para um inimigo muito forte da nossa alma, que é justamente o demônio. Se nós devemos travar um combate espiritual, o primeiro inimigo deve ser o demônio. Nós devemos mirar as nossas armas para este grande inimigo, para que Deus possa continuar vivendo, possa estar presente na nossa vida. A primeira coisa que a gente deve saber sobre o demônio é que ele existe. Tem muito católico hoje que acha que o demônio não existe. Ou tem gente que tem uma noção errada do demônio, acha que o demônio é só uma força negativa, é uma junção de todo o mal que acontece no mundo. O demônio é muito mais do que isso. O demônio existe, ele é um ser, é um anjo caído pelo pecado, mas ele existe. A diferença é que ele não tem o nosso corpo, ele não tem um corpo como nós, tem uma natureza própria, a natureza angélica, mas ele existe. A gente não pode negar esse fato. Acabamos agora de escutar o Santo Evangelho, Jesus sendo tentado pelo demônio. Se Jesus, que é o mestre, foi tentado pelo demônio, quanto mais nós que somos servos. O demônio existe. E alguém poderia perguntar, mas por que o demônio não fica aparecendo aí nas ruas, se mostrando? Porque para ele não é vantagem. Não é vantagem para o demônio, não é essa prova de que ele exista. É melhor para o demônio quando as pessoas acham que o demônio não existe. Para ele é melhor, ele vai agindo de forma sutil, de forma escondida. É isso que ele quer, né? Destruir as almas de forma sutil, de forma escondida. Para ele é vantagem isso, agir de forma escondida. E o demônio, a gente já sabe qual é a sua intenção. Nosso Senhor nos ensinou no Evangelho, ele é homicida desde o princípio. Desde o princípio ele quer a morte. Ele quer a morte de nossas almas. Ele quer a condenação das almas por inveja de Jesus, que se encarnou e se fez humilde, um de nós, e por isso que ele se revoltou contra Deus, não aceitando a encarnação de Jesus. E ele quer a nossa condenação. Ele quer fazer morrer dentro de você a santidade, a presença de Deus, a graça de Deus. Esta é a missão do demônio, né? Se a gente pode falar assim, destruir a presença de Deus dentro do seu coração. E a segunda coisa que a gente deve saber, que o demônio, ele é mentiroso. Na Sagrada Escritura nós vemos, ele é o pai da mentira, ele é enganador. Por isso que a sua tentação, sua sugestão sempre tem uma mentira, tem uma coisa fingida. O demônio faz isso com a gente, não é como fez com Jesus hoje, tudo isso te darei. Você acha que o demônio estava em condição de dar alguma coisa para Jesus? O demônio faz isso com a gente, vai lá naquela balada, vai para as drogas, você vai ser feliz, você vai ser outra pessoa, você vai flutuar, é lá que está a felicidade, é lá que está a alegria, né? Nos vícios da internet, nos prazeres carnais, a felicidade está ali. É a sugestão do demônio para todos nós, principalmente hoje, infelizmente, para a juventude, para os adolescentes. Ele apresenta algo como bom, né? Hoje eu citava aqui como aquele bolo, quando a gente vai numa festa de aniversário, tem aquele bolo só de enfeite, aquele bolo de isopor, é um bolo maravilhoso, bonito, mas quando você toca o dedo, quando você parte ele, é isopor puro, não tem gosto. O demônio faz isso, ele apresenta como algo, uma coisa muito boa. Vai lá que você vai ser feliz, faça isso, liberte de seu pai, de sua mãe, da sua casa, da igreja opressora. Vai lá, é lá fora, é fora da igreja que você vai ser feliz, é fora dos ensinamentos da igreja, lá você vai alcançar a felicidade. Mas aí depois vem a pegadinha do demônio. O que ele falou para Jesus? Tudo isso te darei, mas se aos meus pés você se prostrar. O demônio quer isso,
Ele quer nos acorrentar, nos escravizar, arrastar a gente como um cachorrinho. Ele apresenta algo como bom, quando você prova do pecado, aí ele te joga no chão e começa a te arrastar. Vem a frustração, vem a decepção, vem o peso na sua consciência, vem a angústia, vem o desespero, porque você caiu nas garras do demônio. A gente deve ter cuidado, ele é mentiroso, ele engana. Cuidado, para não achar que lá fora que tem a felicidade, que é lá que você vai ser feliz, porque isso é uma sugestão do demônio, e você vai cair, e o demônio vai te jogar no chão, vai começar a te humilhar, te arrastar pelo peso do pecado. Portanto, esse é o segundo ponto, ele é o pai da mentira. E uma outra coisa importante que a gente tem que saber sobre o demônio também, que ele usa o nosso ponto fraco. O demônio faz isso. Hoje no Evangelho nós vemos o demônio usando o ponto fraco de Jesus naquele momento. Jesus estava com muita fome, ele estava no deserto durante 40 dias, fazendo jejum e oração, Jesus estava com fome. Aí vem o demônio, não, eu quero usar esse ponto fraco. O Senhor é um bobo, se o Senhor tem poder, transforma essa pedra aí em pão. O Senhor está com fome, há tanto tempo já jejuando, por que o Senhor não transforma essas pedras em pães e alimente? Não é? Você está quase morto aí de fome. O demônio faz isso, usou o ponto fraco de Jesus. Realmente, Jesus enquanto homem estava ali com fome, e com muita fome. E é claro que Jesus corta pela raiz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o demônio faz isso com a gente, ele usa o nosso ponto fraco. Ele não entra na nossa consciência, não entra dentro do nosso coração, ele não tem poder disso, mas ele sabe do nosso passado. Ele vai usando o seu ponto fraco. Aquela pessoa lá, ela está cometendo aquele mesmo erro, aquele mesmo pecado, então é ali que eu vou causar destruição. Não, aquela pessoa, não é, aquele esposo está mexendo muito nas redes sociais, então deixa eu fazer ele trair a esposa dele, deixa eu destruir o casamento dele, deixa eu dar um empurrãozinho. Ele está usando o seu ponto fraco. Aquele jovenzinho está muito viciado no celular, deixa eu ajudar aqui, esse é o ponto fraco dele, deixa eu fazer que ele vicie na pornografia. Não é? Ele vai usando o seu ponto fraco. Cuidado. Não é? Busca o seu ponto fraco e busca transformar o seu ponto fraco em ponto forte, porque o demônio vai usar disso. Ele vai manjando as suas atitudes, não é? As suas escolhas. Ele vai olhando a sua tendência e ali ele começa a fazer estrago. Infelizmente hoje, principalmente pelo uso do celular e pelo uso da internet, que é um ponto fraco de muita gente, de muitas pessoas. É ali que ele quer causar destruição, dividir as famílias, dividir esposo e esposa, causar o pecado, o escândalo nas nossas crianças, nos nossos jovens. Ele está usando o nosso celular. É uma arma poderosa do demônio. Ele não precisa mais nada, ele não precisa aparecer ali na rua, ele está ali. Não é? O celular que está no bolso de todo mundo, está na bolsa de todo mundo, está do lado de todo mundo, está toda hora ali ao redor da pessoa. O demônio está aproveitando disso, não é? Ele está se lambuzando nessa questão da internet e do celular, está usando o ponto fraco das pessoas. Portanto, a gente deve ter esse cuidado especial, não é? Porque é a tentação do demônio, está usando o nosso ponto fraco. E tem uma outra coisa que a gente deve saber sobre o demônio, que aí nos dá esperança, é que Jesus já venceu o demônio. Não é? Na Páscoa, na ressurreição, a gente vai meditar sobre isso. Jesus venceu o demônio na cruz, venceu o demônio pela sua ressurreição. E alguém poderia dizer, padre, mas por que muita gente cai então na tentação do demônio se Jesus já venceu? Justamente porque as pessoas ficam brincando com o demônio. A gente não brinca com o leão está lá na jaula. A gente não brinca com uma onça, com uma cobra. Se aparecer uma cobra na sua casa, você não fica lá fazendo carinho na cobra, porque ela vai te picar. O demônio é assim também, é acorrentado. Jesus já venceu o demônio, mas tem gente que gosta de brincar com o demônio. Tem gente que vive a vida banal, né? Vai procurando toda a maldade do mundo, toda a lama de pecado. Aí você está enfiando a mão na boca do diabo.
E é claro que ele vai te engolir por inteiro, porque você está brincando com o diabo. Todas as respostas de Jesus no deserto foram categóricas, firmes, né? Cortou o mal pela raiz. É assim que a gente faz com o demônio. Com o demônio a gente não tem conversa, não fica dialogando, né? Portanto, o que a gente não deve fazer é facilitar as coisas. Por isso que as pessoas caem, porque vai facilitando, vai vivendo pela mentira, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela luxúria, está facilitando. É um terreno ali aberto para o demônio, e ele vai entrando de modo sutil e vai causando estrago de forma escondida, de modo que depois vai sobrar para você o peso e a angústia na consciência. Portanto, amados irmãos, Jesus já venceu o demônio. Ele mesmo disse: eu vim para vencer o príncipe das trevas. Mas para isso a gente tem que procurar blindar a nossa alma. Como São Paulo nos alertou hoje: viva pela verdade, viva pela justiça, viva pela caridade, viva pelos ensinamentos da igreja, do evangelho. É assim que a gente vai blindar a nossa alma. Pratique a sua fé, não é? Faça o bem sempre, procure o bem, não a covardia, não o fingimento, não a injustiça, porque se você procurar tudo isso, o demônio vai usando do seu ponto fraco. Portanto, nós temos a graça. Jesus não são duas forças que estão lutando, né, a pé de igualdade, mas Jesus é muito maior do que o demônio. A graça de Deus é muito maior, a presença da igreja, dos sacramentos, isso tudo é muito mais forte do que o demônio. Por isso, quando a gente pratica a nossa fé e vive o evangelho, a gente nem precisa ter medo do demônio, porque a graça é maior. Vamos blindar a nossa alma, façamos o bem, vamos praticar a nossa fé e viver com Jesus. Ele que tem o poder de destruir o demônio, que Ele possa destruir também esse grande inimigo da nossa alma, e Nossa Senhora, que é a inimiga número 1 do demônio, que ela possa também nos ajudar a esmagar a cabeça de qualquer serpente que tente nos devorar e tirar a presença de Deus no nosso coração. Nós queremos com Cristo lutar contra esse mal, contra esse inimigo, porque nós queremos também com Cristo a sua vitória. Amém. Cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão de fé.